Na aula passada você já teve contato com os diagramas de Latimer e nessa videoaula eu vou falar sobre o diagrama de Latimer e o diagrama de Frost. Então, o diagrama de Latimer talvez seja a maneira mais antiga e mais compacta de representar os potenciais de equilíbrio para elementos que têm múltiplos estados de oxidação. Os potenciais de equilíbrio são escritos entre os sucessivos estados de oxidação do elemento. E usualmente esses potenciais são medidos em condições padrão, ou seja, concentração de H+, 1 molar, pH 0, ou concentração de OH-, 1 molar, pH 14. Então, os estados de oxidação das sucessivas substâncias no diagrama de Latimer podem diferir em uma ou mais unidades, depende do elemento químico que você está analisando. Os estados de oxidação dos elementos são determinados por diferença. Vocês já fizeram química de ensino médio, já sabem determinar o estado de oxidação do permanganato, por exemplo, que é 7, do manganês no permanganato, do manganês no manganato, que é mais 6, do manganês no hipomanganato, que é mais 5. Eu até coloquei aqui o nome desses íons, permanganato, em violeta, porque a solução de permanganato é violeta. Do manganato em verde, porque a solução é verde, e do hipomanganato em azul, porque trata-se de uma solução azul. Então aqui você tem o potencial de redução do permanganato a manganato é mais 0,564. É assim que você lê. Se você quiser, por exemplo, se referir ao potencial de redução do manganês 2 a manganês 0, você tem aqui. Isso aqui simplesmente representa que você tem manganês Mn2 mais 2 elétrons produzindo manganês. Manganês não é magnésio, né? Então vamos corrigir. Ctrl Z aqui, né? Pronto. Manganês. E o potencial padrão disso aqui é menos 1,18 volt. E se eu quiser me referir à passagem do manganês 4 a manganês 3. Você está vendo aqui, ó, manganês 4 a manganês 3. Então eu posso, olha que o potencial de redução é 0,95. Então manganês 4 do lado esquerdo, né, quem vai sofrer redução, MnO2. Do lado direito, o manganês no estado de oxidação 3. Então você tem um ganho de 1 elétron, porque aqui o manganês está 4, aqui passa para 3. 2 oxigênios eu vou balancear com água, então 2H2O. E o balanceamento dos hidrogênios vou colocar aqui 4H+. Repare que do lado esquerdo eu tenho 4+, com um menos. Carga líquida do lado esquerdo, 3+, do lado direito também 3+. E o potencial aqui, ficou um pouquinho embolado, né, porque eu escrevi muito grande a fórmula da água. O potencial aqui fica 0,95. Então, vou puxar um pouquinho para cá, para a direita. Um pouquinho mais. Pronto. 0,95 volt. Joia, né? Pronto, né? Então, deixa eu alinhar de novo aqui. E se nós quiséssemos nos referir a uma mudança de estado de oxidação do permanganato para manganês 2, por exemplo. Então, qual seria o potencial de redução do permanganato ao manganês 2? Vocês já aprenderam a calcular isso, então vou limpar um pouco a tela aqui para a gente refazer esse cálculo usando aqui esse diagrama de Latimer. Tela limpa, agora podemos calcular o potencial de redução do permanganato a manganês 2, né? Então sempre nós nos baseamos nisso aqui, ó, delta G da reação igual menos NF
potencial padrão. Vamos lá, né? Então, eu vou ter que considerar o número de elétrons, multiplicado pelo respectivo potencial. Então, de 7 para 6, você tem um elétron. O potencial é 0,564. 0,564. De 6 para 5 é um elétron. Então, o potencial é 0,274. 0,274. De 5 para 3, um elétron novamente. De 5 para 3, o potencial é 4,27. 4,27. E de 3 para 2, novamente, variação de um elétron. Então, o potencial é, de 3 para 2, 1,51. Então, eu vou multiplicar o número de elétrons envolvidos pelo respectivo potencial. Então, isso fica... Só um detalhezinho aqui que eu vi que eu errei, né? Faltou o de 5, eu coloquei aqui 5 para 3. Então, vamos corrigir isso. Eu vou apagar aqui e vou reorganizar, né? Então, vou usar... Eu preciso de 5 para 4, né? Então, isso aqui eu apago. Isso aqui também. Isso aqui eu apago. Isso aqui também. Isso tem tudo a ver com as nossas aulas anteriores. Então, se você não entender 100%, veja se você assistiu às videoaulas anteriores. Então, de 5 para 4, novamente, um elétron envolvido. De 5 para 4, 4,27. 4,27. De 4 para 3, então 4 para 3, 0,95. 0,95. De 3 para 2, um elétron também envolvido. 3 para 2, 1,51. Então, agora eu vou somar esses produtos aqui. Pelas minhas contas, deu 7,564. 7,564 volt. Eu vou dividir isso aqui pelo número de elétrons. Então, o potencial aqui vai ser 7,564 volt dividido por, de 7 para 2, 5. Então, divido por 2, ou melhor, divido por 5. Então, aqui deu mais 1,51. Então, opa, ficou bagunçado aqui, 50, essa caixinha chata aqui toda hora sobe, 1,51 volt. Aqui está entendendo, né? 1,51 volt. Se você não gostou dessa organização, você pode fazer a conta de uma maneira um pouquinho mais organizada. Vou colocar aí para você. Então, aqui de uma maneira mais compacta. Provavelmente vocês gostaram mais dessa apresentação. E que tal agora calcularmos o potencial de redução do manganês 7 a manganês 4? Então, vou até mudar de cor aqui. Potencial de redução do manganês 7, aqui, a manganês 4. É o mesmo esquema. Vamos ver, então. Então, calculando aqui o potencial de redução do manganês 7 a manganês 4, colocando uma forma mais compacta, simplesmente fica assim, ó, potencial padrão de redução vai ser, então, 1 vezes redução de 7 para 6, 0,564. Mais 1 vezes redução de 6 para 5, 0,274, mais 1 vezes redução de, então, 7 para 6, 6 para 5,
5 para 4. 4,27. O número de elétrons aí de 7 para 4, 3, né? Então, isso aqui vai ficar 1,70 volt. Então, você pode colocar aqui 1,70 volt. Então, esse é o diagrama de Latimer.